Olá pessoal, sou o professor Matheus Pássaro, sou professor do curso de design da SPM. Estarei com vocês nessa videoaula para conversar sobre fotografia. Este curso, essa videoaula, serve tanto para você que deseja melhorar suas fotos com a câmera do celular, quanto para você que tem um equipamento com mais recursos e deseja saber como funcionam aqueles recursos, quais são aquelas funções. Tá? O que é bacana da fotografia? Independente do tipo de câmera que você esteja trabalhando, 5 coisas precisam ser ajustadas no equipamento fotográfico. Acontece que cada uma dessas 5 coisas altera o resultado visual, estético da imagem. Então, você sabendo alterar manualmente cada um desses 5 itens, você pode ter diferentes fotos. Então você aumenta a quantidade de fotos que você pode criar. Tá? Então, toda vez que a gente vai tirar foto, 5 coisas precisam ser ajustadas. Isso não resume a fotografia. A fotografia vai muito além dessas 5 coisas. Isso eu estou querendo dizer para vocês no equipamento fotográfico. Tá? Quando eu falo de equipamento fotográfico, existe uma nomenclatura. Né? As câmeras que a gente tem contato no dia a dia, elas fazem parte são câmeras de pequeno formato. Né? Existem 3 categorias apenas. Né? Pequeno formato, médio formato e grande formato. Esses formatos estão relacionados ao tamanho do equipamento fotográfico. As câmeras do nosso dia a dia que a gente tem contato, estão todas elas no pequeno formato. Dentro do pequeno formato a gente tem outras categorias, são subcategorias. Né? Temos as câmeras dos celulares, né? Onde a parte da estrutura do corpo da câmera e da objetiva elas são únicas, são juntas, não dá para separar. Então nós chamamos essa categoria de câmeras compactas. Essa outra câmera, uma câmera analógica, é uma câmera compacta também. Né? Eu não consigo deslocar a objetiva do corpo da câmera. É uma coisa só, corpo e objetiva, assim como no celular. Uma outra categoria dentro das câmeras de pequeno formato são as câmeras reflex, né? Onde aí sim eu tenho uma separação do corpo com a objetiva. Tá? Vou ter funções no corpo da câmera e vou ter funções na objetiva. Tá? Ela se chama reflex porque dentro dela encontra-se um espelho. A luz passa pela objetiva, rebate nesse espelho, rebate aqui num pentaprisma e aparece nesse visor óptico. Então, tudo que vai sair na foto eu vejo antes. Quando eu for fazer a foto, esse espelho se levanta e deixa a luz chegar até o filme, se for a câmera analógica, ou até o sensor digital, se a câmera for digital. Tá? Essas câmeras a gente chama de câmeras reflex. São as câmeras que são usadas profissionalmente. Existe uma categoria nova, né, ficou mais famosa ainda com o digital, que as câmeras também são reflexos, só que elas não têm esse espelho. São chamadas câmeras mirrorless, sem espelho. Elas só são digitais. Então, ao invés de ter um espelho aqui para reproduzir a imagem oticamente, a gente vai ter aqui uma tela que vai ser produzindo uma imagem eletronicamente. Qual a vantagem? Né? Elas são câmeras menores. Né? Muitos profissionais utilizam câmeras mirrorless profissionalmente, né? Casamentos, eventos sociais. E como ela não tem esse mecanismo de espelho, ela vai fazer menos barulho. Então boa parte do barulho de uma foto vem por conta desse mecanismo desse espelho. Então essas são as câmeras em pequeno formato. Tá? E o que é bacana? Tanto essas câmeras reflex quanto as câmeras compactas, as câmeras dos celulares, todas elas precisam de 5 itens para fazer uma foto. Para uma foto ser executada, pelo menos esses 5 itens precisam ser ajustados. Novamente, esses 5 itens eles não resumem a fotografia de jeito nenhum, mas são itens fundamentais para fazer uma foto. E vamos lá para os 5 itens. O primeiro deles é um item que a gente consegue mexer, tem controle no celular. A gente ajusta esse item no celular, que é o item do foco. Como a gente ajusta o foco no celular? Basta a gente
selecionar a área que a gente quer em foco. Na verdade não é uma área, na verdade é o plano que a gente quer o foco. Toda câmera fotográfica ela visualiza a cena por planos, por profundidade. E quando eu dou um clique no meu celular, eu estou selecionando que eu quero aquele plano, aquela faixa, eu quero que fique em nitidez. Nessas outras câmeras reflex, o foco também, assim como do celular, também é feito na objetiva. E com a mão. Eu vou deslizar um anel na frente da câmera e conforme eu visualizar pelo visor óptico que aquele plano de meu interesse está nítido, eu paro. O foco está feito. Obviamente, se for uma pessoa, a pessoa deu um passo atrás ou um passo à frente, ela saiu daquele plano. Eu preciso fazer novamente esse ajuste do foco. Tá? Foco só ajusta nitidez. Então, se eu fizer, são 5 itens, se eu ajustar todos os 4 itens e esquecer do ajuste do foco, a foto vai ficar desfocada. Então, é fundamental o ajuste do foco. Tá? Através do foco, e não só do foco, existe um estilo que tem a ver com o item 2, né, mas que é diretamente relacionado ao foco, que é chamado de foco seletivo. O que é isso? São aquelas imagens onde um único plano da imagem ficou nítido. Né? São imagens, no termo técnico da fotografia, são imagens com pequena profundidade de campo. Um único plano nítido. Isso é muito difícil para fazer com o celular. Por quê? Por características do próprio equipamento do celular, por ele ser pequeno. Né? Por isso que existe aquele recurso, que é um recurso já de inteligência artificial, que é o modo retrato, onde ele deixa nítido só a pessoa e desfoca o fundo e a frente. Né? Mas é um modo de inteligência artificial, um modo que é feito após o processamento da foto. A câmera reconhece a pessoa e faz o desfoque depois da foto realizada. Mas existe como você fazer o foco seletivo no momento da foto. No celular, apenas um jeito é possível fazer isso. Quando o assunto está bem próximo do celular. Nessa situação, eu consigo fazer o foco seletivo. Eu consigo selecionar o dedo como foco e o fundo fica desfocado. Mas a partir do momento que o assunto tem que ficar distante do celular, tanto o assunto quanto o fundo já entram em foco, em nitidez. A gente vai ter uma imagem com grande profundidade de campo, grande área de nitidez. Tá? Então, no celular, só conseguiria fazer o foco seletivo como recurso físico, deixando o assunto bem próximo do celular. Lembrando que toda objetiva tem um limite de aproximação para fazer o foco. E esse limite deve ser respeitado. Se eu não respeito esse limite, a câmera não consegue mais fazer o foco. Então o meu assunto fica desfocado. Como os nossos olhos. Existe um limite para eu conseguir fazer o foco em assuntos próximos do meu olho. Se eu não respeitar esse limite, o assunto não fica focado. Então, para cada objetiva, tem que ter esse limite. No seu celular, ou na sua câmera fotográfica, na sua objetiva, você deve ver qual é esse limite. Varia de objetiva para objetiva. E vamos agora para o segundo item. O segundo item é o enquadramento. Tá? O enquadramento também é um item que vocês podem mexer com o equipamento fotográfico do celular. Como a gente pode ajustar? 2 jeitos de ajustar o equipamento, o enquadramento. Né? Um jeito é deslocando a distância focal da objetiva. O que é distância focal? É um nome técnico para falar do zoom da objetiva. Então, quando eu mexo no zoom da objetiva, eu estou mexendo no enquadramento. Eu estou parado, mas dependendo do zoom, eu estou enquadrando todo o ambiente ou apenas um ambiente pequeno. Tá? Esse é o enquadramento. Um outro jeito de mexer o enquadramento é a posição da câmera. Dependendo da posição da câmera, eu ajusto o enquadramento. Então eu não mexo no zoom da câmera, mas eu mexo na sua posição em relação ao ambiente. Tanto um quanto o outro altera o resultado estético da foto. O que isso quer dizer? É diferente eu fazer uma foto à distância de um assunto
e repetir essa foto bem próximo do assunto. Por mais que depois no computador ele dê um corte e tenha os dois enquadramentos iguais. Esteticamente o resultado é diferente. Como eu comentei anteriormente para vocês, toda vez que a gente se aproxima de um assunto, a área de nitidez fica pequena. A gente só tem um plano em foco. Então isso já é uma grande influência técnica, da estética, né? Da técnica na estética. Né? E toda vez que eu deixo o assunto longe, tudo fica em foco. Esse item de posição da câmera em relação ao assunto é um dos itens que influenciam nessa área de nitidez, mas é um componente importante. No enquadramento a gente vai ter vários estilos de composição. Aqui no link, vou deixar um vídeo como indicação de um grande fotógrafo americano falando sobre estilos de composição. Remember that composition is important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, in your own style. Pelo vídeo, vocês puderam ver que existem vários estilos de composição, já vários jeitos de posicionar a câmera. Obviamente que ajustando tanto a posição da câmera quanto a escolha da objetiva, da posição da objetiva, tá? Pois bem, então dois itens já foram falados, foco e enquadramento, tá? E esses dois itens vocês conseguem ajustar no celular manualmente, vocês têm controle desses itens no celular, né? Agora, os outros três itens da câmera fotográfica, nem todos os celulares permitem o ajuste. A câmera ajusta, ela está ajustando. Toda vez que vocês forem fazer uma foto, ela está ajustando. Mas você não sabe como ela está ajustando cada um desses três itens. Tá?
A esses 3 itens existe um nome, o ajuste dos 3. Né? A esse nome a gente dá o nome de exposição. Exposição o quê? Exposição à luz. Então esses 3 itens são os itens que deixam a imagem mais clara ou mais escura. Ah, professor, consigo no meu celular deixar a imagem mais clara e mais escura? Sim, você consegue ter esse controle da exposição, mas você não sabe no celular como ele está ajustando a exposição a partir desses 3 itens. Como ele está fazendo esse mecanismo? Né? Alguns celulares possuem o modo Pro, que seria o modo de você ajustar manualmente ou 1, ou 2, ou 3 dos 3 itens. Tá? Qual que é a vantagem? Cada um desses 3 itens muda o resultado estético da foto, assim como os outros 2. Né? O foco muda o resultado estético, o enquadramento muda o resultado estético, visual da foto, e cada um dos 3 itens da exposição, de deixar a foto clara ou a foto escura, ou a foto na exposição correta, cada um dos 3 itens muda o resultado estético da foto. Isso que a gente vai ver agora, como isso pode ser ajustado. Se o celular não possui o modo Pro, o modo manual, o modo que permita o ajuste dos itens, existem aplicativos, apps. Então você pode baixar um app, câmera Pro, câmera manual, que você possa mexer nesses itens. Então, durante essa videoaula, eu vou mostrar algumas opções de aplicativos para controle dos itens da exposição. Né? Esse controle é limitado, obviamente, mas dá para mexer. E o que é legal? Toda câmera fotográfica tem. A questão é, a câmera me deixa mexer nesse item ou não? Tá? Por exemplo, essa câmera reflex ou outras câmeras reflexas vão ver que existem várias configurações em cima da câmera. Boa parte daquelas configurações está relacionados aos modos de exposição. Como eu vou expor a minha foto? O modo M, por exemplo, é o modo manual. O que quer dizer? Que eu vou ter que ajustar cada um desses 3 itens manualmente, para cada foto que eu for fazer. Depois existem os modos automáticos e os semi-automáticos. Eu ajusto um item e a câmera ajusta automaticamente 2 itens. Tá? Então, os modos de exposição eles vão estar relacionados a esses 3 itens. Tá? E quais são esses 3 itens? O primeiro deles é um item que fica na parte da objetiva, tá? Que é esse item aqui. Não sei se é possível visualizar, mas é um item que é muito parecido com o mecanismo dos nossos olhos, que é o mecanismo da pupila. Qual que é a função da pupila? Controle de luz. Então, se eu estou num ambiente muito escuro, a pupila se dilata para entrar mais luz. Se eu estou num ambiente muito claro, muito sol, a pupila se contrai para entrar menos luz. A esse item a gente vai chamar de abertura. Abertura do que? O nome técnico? Abertura do diafragma. Abertura do diafragma. Podemos imaginar que a abertura do diafragma seria o tamanho de uma janela. Então, se eu estou num ambiente, eu quero que o ambiente fique mais claro, eu coloco uma janela bem grande no ambiente. Eu quero que o ambiente fique escuro, eu coloco uma janela bem pequena. Então, esse som que vocês podem ouvir está relacionado a aberturas do diafragma, abrindo ou fechando. São estalos, né? Eu estou abrindo ou fechando, eu estou colocando janelas maiores ou janelas menores no meu ambiente, deixando entrar mais luz ou deixando entrar menos luz. Acontece que tem diferença eu fazer uma foto com abertura grande e fazer uma foto com abertura pequena. Diferença estética. Como muitas vezes alguém já deve ter feito aquele teste oftalmológico de dilatar a pupila. A pupila fica do tamanho da nossa íris. Fica enorme. Né? E como que fica a área de nitidez? Fica horrível, fica péssima. A gente quase não tem nitidez da imagem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu fotografo com o diafragma bem aberto, eu tenho uma área de nitidez bem pequena, só um plano em foco, pequena profundidade de campo. Então, boa parte daquelas fotos de desfoque do fundo, um outro mecanismo é a abertura do diafragma grande.
Ele vai desfocar mais o fundo, além de possibilitar maior entrada de luz. Tá? Esse é o mecanismo. Então, primeiro item lá dos 3 da exposição, abertura do diafragma. O outro item que está relacionado à câmera é um mecanismo também de controle de luz, como os outros 3, tá? E esse mecanismo é uma cortina. Se no mecanismo da abertura é uma janela, no mecanismo da velocidade a gente vai chamar de cortina, uma cortina que abre e fecha. Quando ela abrir, ela vai deixar passar luz. Se ela deixar passar luz demais, a foto vai ficar muito clara. Se ela deixar passar luz de menos, a foto vai ser escura. Então eu controlo a luz através dessa cortina. E a velocidade que essa janela abre e fecha vai ser a quantidade de luz que vai chegar para o meu sensor ou para o meu filme. Tá? Então a esse item a gente chama de velocidade. Velocidade do quê? O nome dado a essa cortina, do obturador, nome técnico. Tá? E quando eu falo de velocidade, é uma escala de tempo. Então, um tempo longo é uma velocidade lenta. A câmera abriu, uma cortina abriu e demorou para fechar, um tempo longo. O que pode acontecer com um tempo longo? Se eu mexer a câmera vai entender que todo o cenário estava em movimento, vai ficar um movimento borrado. Então, aí que tem as fotos tremidas. Tá? Mas eu posso pôr a câmera no tripé. Mas o meu assunto pode se mexer, então eu posso deixar o assunto borrado. Percebam, esse é um componente estético do item da velocidade. Eu consigo congelar ou borrar o movimento. Como que eu consigo congelar? Imagine que no tempo, determino qual tempo a cortina vai abrir e vai fechar, eu coloque 1 milésimo de segundo. Se uma pessoa pula, quanto tempo vou pegar da pessoa? Apenas 1 milésimo do tempo do pulo dela. Então aqui nós temos 2 itens. O item da abertura, que seria uma janela, quantidade de luz, por um mecanismo de janela, de espaço, de área, de luz que passa. Um outro mecanismo é de bloqueio dessa luz da janela por uma cortina. A essa cortina é dado o nome de obturador. Tá? Então esses 2 itens controlam a luz. E temos o terceiro item, né, que não é exatamente um item de controle de luz, mas é um item de ajuste de luz pela sensibilidade. A luz que é controlada pela abertura do diafragma, quanto pela velocidade do obturador, ela vai chegar num elemento fotossensível, um elemento que é sensível à luz, que pode ser um filme fotográfico ou pode ser um sensor digital, que é sensível à luz. A imagem vai se formar nesse elemento fotossensível. Tá? Acontece que nós podemos, tanto no analógico quanto no digital, alterar a sensibilidade desse elemento fotossensível. A isso é dado o nome de ISO. ISO. Provavelmente vocês já devem ter visto essa informação. Tá? E como que ela é identificada na câmera? Aparece ISO e o número. Quanto maior o número, mais sensível a câmera está à luz. Se ela está bastante sensível à luz, quer dizer que pouca luz é necessária para formar uma imagem, porque ela está muito sensível à luz. Mas eu posso também deixar ela com ISO baixo, ISO 100, por exemplo. Um ISO baixo, a câmera está pouco sensível à luz, então ela precisa de muito mais luz para formar uma imagem. Então, de certa forma, eu consigo controlar a luminosidade da minha imagem através do ISO. Então, toda vez que eu vou fotografar com o celular à noite, a câmera automaticamente faz a leitura da luz do ambiente e percebe que tem pouca luz naquele ambiente. Ela aumenta o ISO da câmera. Por que ela aumenta o ISO? Se ela não aumentar o ISO, você vai ter que trabalhar com uma velocidade de obturador muito lenta. Ela tem que abrir e demorar e fechar para depois para receber a luz. Numa velocidade lenta, qual que é o problema? A imagem pode sair tremida. Ninguém vai querer uma foto tremida à noite. Para evitar que as fotos fiquem tremidas à noite, a câmera aumenta o ISO, aumenta a sensibilidade à luz.
Então você consegue ter fotos feitas com celular ou com qualquer outra câmera reflexa à noite por conta de um ISO alto. Acontece que toda vez que eu aumento o ISO, eu aumento uma característica estética da imagem também. Qual que é essa característica? Granulação. A imagem fica granulada. No digital a gente chama isso de pixelização. Fica pequenos pixels coloridos, pontilhados. Então a gente tem uma perda de qualidade. Tá? Traz uma desvantagem essa granulação, mas pelo menos eu consegui uma imagem. Às vezes é melhor uma imagem não tremida do que uma imagem granulada, do que uma imagem não granulada e totalmente tremida, sem nitidez também. Tá? Então vejam, cada um desses 3 itens, abertura do diafragma, velocidade do obturador, ISO, sensibilidade, eles alteram o resultado estético da foto. A abertura com relação à nitidez, à profundidade de campo. Se eu quero deixar um plano nítido ou todos os planos nítidos. A velocidade altera pelo congelamento ou borrão do movimento. A gente consegue produzir fotos bastante criativas, como eu vou colocar para vocês como exercícios para vocês tentarem fazer no celular ou no equipamento que vocês possam ter em casa. E o ISO altera o componente estético da granulação. ISO alto, imagens granuladas. ISO baixo, imagens sem granulação, muito definidas. Tá? E os 3 juntos eles estão ajustando a exposição. Tá? Ah, mas professor, como que eu ajusto? Qual que eu ajusto primeiro? Aí você vai escolher, né? Ah, eu quero, por exemplo, uma imagem congelada. Então eu vou dar prioridade para a velocidade. Vou colocar lá a velocidade bem rápida. Uma velocidade bem rápida entra pouca luz na câmera. Então se está entrando pouca luz, eu vou ter que deixar uma abertura grande para entrar mais luz. Ah, mas mesmo assim a luz não é suficiente, então eu vou ter que aumentar o ISO. Então você vai controlando esses 3 itens para que a quantidade de luz seja ideal para a sua foto. Se chegar a luz de menos, a gente vai ter uma foto subexposta, uma foto escura. Se chegar a luz de mais, a gente vai ter uma foto super exposta, muito clara. Então, através desses 3 mecanismos e através das prioridades estéticas, você vai escolhendo qual ajuste vai ser ajustado por primeiro ou como prioridade. Tá? Toda câmera fotográfica, ela tem dessas eletrônicas, ela vai ter um sensor de luz. A esse sensor de luz a gente dá o nome de fotômetro. Então o celular, esse fotômetro, ele é automático, né? Ele percebeu a luz e ele já faz o ajuste dos três mecanismos: abertura, velocidade e ISO, sensibilidade. Tá? Numa câmera que tem um modo manual, que você tem que ajustar manualmente esses 3 itens, você dá um clique leve no disparo ou em algum botão específico, e ele vai ativar esse fotômetro e vai te apontar positivo ou negativo. Positivo, sua foto está muito clara. Você precisa ajustar esses 3 itens, ou cada um deles, para reduzir a quantidade de luz que está chegando na câmera. Porque se você fizer a foto vai ficar clara. Se ele ficar no menos, a foto vai ficar negativa. Então você precisa reduzir esses itens, ajustar esses itens para entrar mais luz na câmera. Tá? Essa é a regra. Na sequência eu vou mostrar alguns vídeos exemplificando os ajustes nesses 3 itens. Pessoal, agora eu vou comentar com vocês o item estético da velocidade do obturador. Então eu tenho aqui uma certa combinação, uma velocidade bem alta, 1250, abertura grande e um ISO bem alto também, 12.800. Essa combinação está dando uma exposição correta, eu posso até subir um pouco a velocidade. Nessa velocidade de 1.600, 1.600 milésimos de segundo, muito provavelmente eu vou congelar o movimento. Então, mesmo ele mexendo a mão, na hora de eu fazer a foto, como a velocidade é muito alta, eu consegui congelar o movimento. É claro, o ISO está muito alto. Então, nesse caso específico, se eu for dar um zoom na minha imagem, eu consigo perceber uma certa granulação na foto. Um pontilhamento, uns pixels coloridos. Isso ocorre
por conta desse ISO muito alto, ISO 12800. Agora, se eu quiser não ter essa granulação, vou deixar um ISO bem baixo. Clico no botão ISO, vou lá no número bem baixo. Conforme eu vou diminuindo o ISO, eu vou diminuindo a sensibilidade da câmera em relação à luz, por isso que escureceu a tela. Nesse caso específico, eu sou obrigado a baixar minha velocidade para entrar mais luz, porque eu já estou na abertura máxima, que é o menor número nessa posição do objetivo. Então eu vou baixando a velocidade. Cheguei aqui, ó, velocidade 1/13. Nessa velocidade, naquele mesmo movimento, muito provavelmente não vai congelar. Aí a gente tem o borrão do movimento, ó, que era uma velocidade bem baixa. É uma velocidade tão baixa que se a câmera não tivesse no tripé, todo o cenário ficaria borrado também, né? Como o caso a câmera está no tripé aqui, só a mão dele ficou tremida. Uma coisa bacana de se fazer com a velocidade, por conta dele borrar ou congelar o movimento, é desenhar com a luz, a técnica do light paint. Aqui eu deixei um ISO bem baixo, ISO 100, uma abertura fechada, F14, e um tempo longo, ó, 2 segundos. Apareceu aspas, a gente entra na escala dos 2 segundos. Então, em 2 segundos eu vou fazer essa foto. Tem que estar no tripé. E tem que ter pouca luz na cena. Eu dou um clique leve na minha câmera, vou ver que a combinação está no 0. Então, ó, em 2 segundos eu vou fazer essa foto. Não vai ter luz para gravar o movimento dele, mas vai ter a luz para pegar o movimento da lâmpada do celular. Como ela é muito forte, então a gente fica, todo o movimento do celular a gente fica o desenho. Então eu consigo desenhar realmente com a luz. Pessoal, nesse vídeo eu quero demonstrar para vocês como a abertura do diafragma consegue alterar a nitidez dos planos, a profundidade de campo. Então, tem uma determinada cena que são 3 objetivas numa mesa, em planos diferentes, né? E com o foco eu seleciono, né, em qual plano eu quero deixar o foco, se é no segundo plano, no terceiro lá no fundo ou no primeiro aqui na frente. Esse desfoque eu vou conseguir usando grande distância focal, objetiva tele, primeiro plano próximo da câmera e a abertura do diafragma grande, quer dizer, número pequeno, tá? Então, por exemplo, ó, velocidade 100, abertura 5.6 e ISO 1600. Dou um clique leve no fotômetro, ó, minha escala deu no 0, então quer dizer que eu posso fazer a foto. Fiz a foto, ó, desfoque bem grande do primeiro plano e lá do terceiro, ó, só o meio ficou nítido. Vou repetir essa mesma cena fechando o meu diafragma, ou seja, aumentando esse número. Mantenha apertado o botão AV na traseira da câmera e o dedo indicador. Vou fechando. Conforme eu vou fechando, vou entrando menos luz na minha cena, ó, meu fotômetro vai indo para o menos. Mas, ó, muito fechado. Se foi no menos, para entrar mais luz eu tenho que abaixar a velocidade. Lembrando que abaixo de 125 eu tenho que deixar a câmera no tripé. Fotômetro chegou lá no 0. Visualmente parece desfocado, mas a gente vai ver como vai ficar na foto, porque a foto não é essa. Vou fazer a foto. Olha como ficou mais nítido os planos, porque eu fechei o diafragma. Abertura fechada, abertura aberta. Olha como desfoca bastante. Então, só pelo controle do diafragma, eu consigo controlar a nitidez dos planos, além de controlar a quantidade de luz. Pessoal, agora vistos os conceitos principais para a realização de cada fotografia, né? São 5 itens. Vou deixar aqui para vocês alguns exercícios, né? Para vocês treinarem esses 5 itens. No primeiro exercício, né? Questão do item do foco,
sugiro para vocês realizarem, tanto com a câmera do celular ou com uma câmera com mais recursos, o item do foco seletivo. Lembrando que, para o celular, o foco seletivo só é alcançado quando o assunto está bem próximo da câmera. Então você vai ter que fazer fotos de assuntos onde o primeiro plano esteja próximo da câmera. E daí você pode selecionar o primeiro plano ou o plano do fundo. Então, para esse exercício, façam foco no primeiro plano e foco no segundo plano. Eu quero que vocês tenham imagens onde o primeiro plano fique nítido e numa segunda imagem o segundo plano fique nítido. Você perceba o desfoque. Né? Você perceba a pequena profundidade de campo. Então aqui vocês vão exercitar o item 1 do foco. No item 2 do enquadramento, eu sugiro, através do vídeo do McCurry, que vocês realizem, escolham lá 3 itens de enquadramento realizado por ele, citados por ele, e façam imagens a partir daqueles estilos de composição. Então, por exemplo, um dos enquadramentos sugeridos por ele, né, ele fala da questão da moldura. Então, coloque como desafio, né, procurar situações onde eu tenha uma moldura para selecionar o meu objeto de interesse. O que é o objeto de interesse? O meu assunto principal na foto. Então, eu vou procurar uma situação que tem um contorno do meu assunto, do meu objeto de interesse, o item da moldura. Então, para o item 2 de enquadramento, escolha 3 estilos de composição e realize as fotos a partir desses estilos de composição. Agora, para o item da exposição, eu sugiro o item da velocidade do obturador, que é o item mais interessante e pode ser utilizado com o celular. Tá? Para esse item, muito provavelmente, vocês vão ter que baixar um aplicativo, câmera manual, slow shutter, né, baixa velocidade, que você possa mexer no item da velocidade da câmera, do celular, ou de uma câmera que tenha os recursos manuais. Tá? Então, nesse item, você vai para um ambiente escuro, pode ser o seu quarto, né? Você pode colocar um tempo de exposição bem longo, a câmera tem que estar apoiada ou num tripé ou numa mesa firme, né, para não ter vibração. E você pode colocar um tempo lá de 2 segundos, 4 segundos. Né? Como não tem luz suficiente no quadro, 4 segundos no quarto, 4 segundos ainda pode produzir uma imagem escura. Tá? É esse mecanismo mesmo, não é para deixar a imagem clara. Né? Mas, durante esses 4 segundos, vocês vão pegar ou uma lanterna de um outro celular, ou uma lanterna qualquer, e fazer o movimento com a lanterna. Tá? Como não tem luz, não vai gravar o braço de vocês, não vai aparecer na fotografia. Né? Só vai aparecer o quê? O caminho feito pela lanterna. Então você consegue desenhar com a luz. Por quanto tempo? Pelo tempo que você colocou na exposição. 2 segundos, 4 segundos. Tá? Quem tiver uma câmera reflex com itens, com os ajustes manuais, coloca no modo M, coloca a abertura no número intermediário, que seria um F8 ou F11, tá? E coloca lá 4 segundos e ISO 100, o menor ISO, pouco sensível. E daí você consegue fazer a imagem. Faz a foto e desenha. Você pode pegar lâmpadas de LED, diferentes cores e fazer imagens bastante criativas. A essa técnica te dá o nome de Light Painting, desenhando com a luz. Procurem na internet com esse termo, vocês vão ver várias imagens criativas feitas com Light Painting. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A ideia era mostrar para vocês que esses 5 itens estão presentes em cada fotografia e que, podendo mexer nesses 5 itens, vocês têm um controle muito grande no equipamento fotográfico. Né? Vocês têm um controle estético das imagens. Você pode priorizar as suas escolhas a partir de cada componente estético que esse item, que cada um dos itens influencia. Tá? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais.